Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Estamos já na nossa quinta parte do nosso estudo, intitulado ao tema O pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação. Portanto, nós temos vindo a provar consecutivamente, por A mais B, por que razão o pré-tribulacionismo ele está sendo demolido, ele próprio se destrói a ele mesmo, pois as suas bases não são sólidas. A casa do pré-tribulacionista não está firmada não está firmada na rocha, não está firmada na rocha, na pedra-mãe, na rocha basilar. Aleluia! Mas está firmado na areia movediça das filosofias vãs e da teologia moderna. E nós já tínhamos visto nos itens anteriores, em primeiro lugar, tínhamos visto que um dos fundamentos, uma das bases pré-tribulacionistas, é que eles utilizam um método alegórico de interpretação, também chamado simbólico ou de figurativo. Então, muitos textos que são literais, eles pegam e alegorizam, interpretam, dão um sentido espiritual àquilo que é literal, dão um sentido espiritual àquilo que é material e um sentido simbólico àquilo que é real. E com isso geram confusão. Então eles utilizam um método alegórico e, em segundo lugar, eles fazem a exegese. O que é fazer a exegese? Inserem ideias próprias deles no texto. Não vão ler a Bíblia no intuito de descobrir o que a Bíblia quer nos falar, o que ela nos quer revelar, mas vão ler a Bíblia no intuito de achar versículos que defendam o seu dogma pré-estabelecido. Portanto, eles fazem a exegese, eles inserem o seu dogma pré-estabelecido na Sagrada Escritura. Também vimos aqui, glória a Deus, que eles não interpretam a Bíblia pela Bíblia. Eles não interpretam a Bíblia pela Bíblia, mas interpretam muitas vezes a Bíblia segundo a cultura judaica, segundo filosofias, segundo a psicologia da autoestima e até mesmo segundo a sua própria teologia que eles estabeleceram. Muitas vezes eles interpretam fora da Bíblia. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Aleluia. Em quarto lugar, vimos que, o quarto fundamento deles, que eles utilizam somente meia dúzia de versículos isolados para defender a sua tese, a sua doutrina. Portanto, a base do pré-tribulacionismo está fundada em meia dúzia de versículos isolados do seu contexto, que, quando inseridos no seu contexto, nada vão servir para provar o pré-tribulacionismo. Antes, pelo contrário, vão servir para o destruir. Então, eles usam versículos isolados. Quando eu digo meia dúzia, não quer dizer que seja literalmente meia dúzia. Eu creio que até é menos. Mas eles utilizam apenas alguns poucos versículos isolados para defender a sua tese ou a sua doutrina. Agora, aqui no quinto item, nós já vamos entrar aqui no quinto. Vamos entrar aqui no quinto pilar, que ele vai ser destruído por ele mesmo. Não é? O pré-tribulacionismo destruído desde a sua fundação, ou seja, a fundação é muito fraca. Ela mesmo se autodestrói. Vemos aqui que o pré-tribulacionista, ele separa onde não deve separar e une aquilo que não deve ser unido. Portanto, separa o que não deve ser separado e une aquilo que não deve ser unido. Aqui vou explicar melhor, não é? O pré-tribulacionismo é mestre em unir duas coisas que são coisas diferentes, uma da outra, e com significados diferentes. E separar aquilo que é a mesma coisa, ou a mesma temática. E nós, os cristãos de Bereia, temos que saber separar aquilo que é necessário separar e manter unido aquilo que está junto, dentro da mesma temática. Porque senão jamais iremos entender devidamente a área de escatologia, que é a doutrina dos últimos dias, é a última doutrina, a doutrina das últimas coisas. Em 1 Timóteo há uma palavra muito interessante para nós e que ela vai nos fazer entender isto que eu estou afirmando. Em 2 Timóteo, aliás, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, maneja bem. Esta palavra aqui, maneja bem, esta frase aqui, maneja bem,
no original grego, para tu entenderes, aleluia, maneja bem, vem do ortotomeo, que significa cortar reto, ou seja, dividir, cortar reto, atalhar caminho, prosseguir por caminhos planos, manter um curso reto, fazer equivalente ao fazer o reto, tornar plano e liso, manejar corretamente, ensinar a verdade diretamente e corretamente. Aleluia. Então isto tem o sentido de cortar também, cortar, dividir. Aleluia. Então nós temos que saber dividir as coisas. Por exemplo, a lei de Moisés e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que saber que Jesus não aboliu a lei. Ele antes cumpriu a lei. Porém, aleluia, nós, se nos justificarmos pela lei, descaídos estamos na graça. Na lei de Moisés havia sacrifícios de animais, havia sacrifícios e oferendas de alimentos sobre o altar, que eram apenas sombras, eram figuras, eram exemplos. Ramanagasha, eram tipos, aleluia, eram sombras das coisas futuras. Mas nós agora estamos no corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, agora é diferente. Havia 5 sacrifícios no livro de Levítico. Não é? Havia o holocausto, havia a expiação, a oferta da expiação, havia a oferta pelo pecado, pela culpa, e havia a oferta de alimentos, a oferta pacífica, aleluia, havia a oferta, e ofertas pacíficas, que era, glória a Deus. Então havia 5 sacrifícios no livro de Levítico. Sharabandagai, 4 deles eram com derramamento de sangue. Ora, sem derramamento de sangue não há remissão. Quase todas as coisas na lei são feitas com sangue. Mas agora no Novo Testamento nós não temos que derramar sangue de animais, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Ele já derramou todo o seu sangue para nos salvar. Então temos de saber dividir, porque senão vamos continuar a fazer sacrifícios de animais. Se nós não soubermos dividir, vamos continuar a celebrar festas. E a Bíblia diz o quê? Rican, portanto agora ninguém vos condena pelo comer, pelo beber, que era o alimento limpo e imundo da lei de Moisés, no capítulo 11 de Levítico, pelas minhas festas, que eram 7 festas obrigatórias. Uma delas era a Páscoa, outra delas era o Pentecostes, e outra delas era também, glória a Deus, os tabernáculos. Pelas minhas luas, havia o dia da lua nova, cada dia 1 de cada mês era celebrado, ainda hoje, até aos dias de hoje, em Jerusalém, em Israel. E havia também os sábados, que eram guardados sagradamente, em que não se podia trabalhar no sábado, nem fazer obra alguma. Glória a Deus. Então tudo isso, agora ninguém te condene, porque isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Está lá em Gálatas, aliás, em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. E se nós formos para Gálatas capítulo 4, versículo 1, nos diz, aliás, Gálatas capítulo, glória a Deus, Gálatas capítulo 4, nos diz o quê? O versículo 10, assim é que é: porque ainda guardais dias, meses e anos como se estivesses sujeitos a ordenanças. Receio que o meu trabalho para convosco tenha sido em vão. Quer dizer que se nós guardamos dias, meses e anos, não é? É um trabalho em vão. Já não estamos andando fielmente pela fé na graça. Então, na graça de Cristo, eu não celebro festas, a não ser a Santa Ceia do Senhor, que é a comunhão no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Eu não faço mais sacrifícios como faziam os antigos israelitas e os atuais, que estão à espera de tornar a fazer quando for construído o templo da tribulação. Sharamanaya, Suryakan, Taramanaya. Aleluia, já não faço mais sacrifícios de animais, ofertas de alimentos e de bebida sobre o altar, porque aquilo eram símbolos. A oferta de alimento representava o corpo de Cristo. A oferta de bebida, o vinho derramado sobre o altar, representava o sangue de Jesus. Quando a gente toma a Santa Ceia, Rakashurikai Aramanasteria, aí está o símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos que saber dividir. Dividir o que é para dividir e unir. Não separar aquilo que é inseparável. Por exemplo, eu não posso separar a graça da fé, porque pela graça sou salvo por meio da fé. Se eu não tiver fé, eu não alcanço a graça. Então eu não posso dividir graça de fé. Eu não posso dividir a santificação, dizer que Deus só quer o teu coração. Não é? Então Deus só quer o teu interior, o teu espírito e a tua alma. Não, o corpo pode andar como quiseres. O corpo, Deus só põe, então o corpo não vale nada. Podes fazer o que tu quiseres. Podes te prostituir, podes te drogar, podes beber bebida alcoólica, podes viver amasiado, podes fornicar, podes adulterar, podes violar, podes pintar e bordar com o corpo. Não.
Aleluia, glória. O teu corpo também deve ser santo. Então eu não posso dividir a santidade interior da exterior. Eu não posso dividir a santidade do coração, da alma e do espírito da santidade do corpo físico. Aleluia. Sharai, incluindo as vestes. A santidade é plena. Não dá para dividir. Isso é uma coisa que está unido. A santidade é no espírito, na alma e o corpo. Porque disse Paulo, e mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Não posso dividir santidade. Tal como eu não posso unir aquilo que não dá para unir, mas tenho que dividir. Tenho que dividir a lei da graça. Havia o período da lei. E agora há o período da graça. Na realidade não existem 7 dispensações, como muita gente pode dizer. Aleluia. Existem 2. A lei e a graça. Choramanagaia, suriandalabaia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas em todas as dispensações nós devemos dar glória a Deus. Até mesmo no tempo da lei, as pessoas não eram justificadas pela lei. Eram justificadas pela graça. Eu tenho como provar isso. Pela sua fé. Pela fé alcançaram... Ora, os antigos alcançaram testemunho. Como é que eles foram salvos? Pela fé. Não diz que é pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei já mais alguma carne seria justificada. Isto é doutrina. Então temos de saber o que dividir e o que unir. Isto é a título de introdução, para tu entenderes. Então diz aqui, em inglês, diz assim: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Aleluia. Recantar a managai. Esforça-te, né? Esforça-te, empenha-te, estuda. Aleluia. Para te mostrares a ti mesmo aprovado diante de Deus. Como obreiro que não tem nada que se envergonhar. Um obreiro que não tem que se envergonhar. Rightly dividing the word of truth. Aleluia. Dividindo, aleluia, corretamente. Dividindo corretamente a palavra da verdade. Dividindo corretamente. Em português bateram manejando, mas se fosse dividindo estava exatamente correto. Também a tradução dividindo corretamente a palavra da verdade. Aleluia. Aleluia. Aqui na tradução da Bíblia literal do texto tradicional, que é também uma boa Bíblia, diz assim, aleluia, retamente fazendo o corte e dividindo a palavra da verdade. Portanto, nós sabemos que isto aqui no original grego, ortotomeo, é cortar reto, dividir. Aleluia, glória a Deus. É bem claro. Agora, claro que no dicionário Strong, mesmo em inglês, na versão inglesa, que é a original, diz to make a straight cut or slice. Fazer um corte preciso, não é? Um corte reto, direito. Aleluia. Ou fatiar. Aleluia. Fatiar é dividir. Haramanto kovasheria. Figurativamente, to rightly dissect. Aleluia. Dissecar devidamente, corretamente, a mensagem divina. Discernir e explicar. Então é bem claro aqui esta palavra. Temos de saber dividir e aquilo que não pode ser dividido, ficar unido. Não dividir o que não pode ser dividido, o que está unido, e dividir aquilo que não pode ser unido, unificado, porque são coisas diferentes, com significados diferentes e às vezes opostos. Então, glória seja dado a Deus. Glória seja dada a Deus. Então é assim. O pré-tribulacionismo é mestre em unir duas coisas que são coisas diferentes e com significados diferentes, distintos uma da outra, e separar aquilo que é a mesma coisa e temática. E nós não devemos fazer isso. Agora vamos aqui. Exemplos de união artificial. Por exemplo, os pré-tribulacionistas separam a vinda de Jesus do arrebatamento da igreja. Dizem que Jesus vai vir secretamente, às escondidas, arrebatar a sua igreja antes do início da 70ª semana de Daniel, que eles chamam esse período o período da grande tribulação, e voltará no final dos 7 anos para a nação de Israel e para implantar o milénio. Então eles dividem a vinda de Jesus do arrebatamento. Dizem que a vinda de Jesus não tem nada a ver com o arrebatamento. Quando Jesus vier depois já não é para o arrebatamento. Então eles ou fazem duas vindas, porque aí já está duas, está uma mais outra, uma ao início dos 7 anos, outra no final, ou uma antes dos 7 anos, outra no final. Então estão aí duas vindas. Eles dizem que é as duas fases. Então separam a vinda de Jesus do arrebatamento da igreja, quando a realidade a igreja irá ser arrebatada não 7 anos antes da sua vinda, mas na sua vinda conforme 1 Tessalonicenses 4, aliás, do 15 ao 17, que é o texto que nós vamos ler. Vou aqui provar. 1 Tessalonicenses capítulo 15 ao 17. Vamos então aqui para a palavra da verdade. Quem tiver a Bíblia em casa acompanha.
Então eles dividem, dizem, não, o arrebatamento é uma coisa, a vinda é outra. A vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra coisa. Primeiro Jesus vai vir para o arrebatamento, depois vai vir para a sua vinda. Eles fazem aqui uma salada, uma confusão, dividem o que não tem divisão. Eu tenho como provar. Aleluia. Vamos então aqui para o 17. Aliás, para o 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos. Aleluia. Nós os que ficarmos vivos até à vinda do Senhor. Esta palavra vivo, aliás, ficar vivo vem do grego perileipo, permanecer, sobreviver, permanecer sobre, sobreviver. Então, nós os que sobrevivermos vivos para a vinda do Senhor, para a vinda, diz aqui, para a vinda, de modo nenhum precederemos os que dormem. Todo o pré-tribulacionista nos diz que o texto-chave para o arrebatamento pré-tribulacional é a 1 de Tessalonicenses, aliás, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Esse é o primeiro. E neste primeiro eu já vou provar que a tese deles, que a vinda é uma coisa e o arrebatamento é outra, ou seja, que são em períodos diferentes, embora, claro, que a vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra, mas é na mesma época. Ou seja, o arrebatamento se dará na vinda de Jesus. Então eu tenho que comprovar que não está separado. Então esta palavra vinda vem do grego parousia, que quer dizer presença. Ponto número 1. Ponto número 2. Vinda, chegada ou advento. A volta futura e visível de Jesus no céu, quer dizer, inclui vários eventos. A ressurreição dos mortos, o julgamento final, o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Então, nesta palavra vinda, ela é utilizada para muita coisa, até mesmo para o milénio. O milénio está incluso na vinda de Jesus. A vinda de Jesus, irmãos, não há 2, 3 vindas, há uma só. E também não existem fases. A vinda é uma só, porém tem vários eventos incluídos dentro dela. Tal como na primeira vinda de Jesus, Jesus veio em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou 33 anos entre nós. Também, quando Jesus vier, ele não vem só naquele dia, vai-se embora e acabou. Não vai ser assim. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, durou 33 anos a primeira vinda. A segunda vinda vai durar no mínimo mais de 1000 anos, porque o milénio está incluído na vinda. Aleluia. 1000 e tal anos. Aleluia. Ricanta la masteria andalabaia. Oh, glória a Deus. Aramanagai, Suriandarastéria. E também, como na primeira vinda houve vários eventos, como por exemplo o batismo de Jesus, o ministério de Jesus, o martírio de Jesus na cruz para nos salvar, a ressurreição de Jesus, aleluia, e a ascensão de Cristo, até o dia em que Cristo ascendeu. Também a segunda vinda é uma só, a vinda é uma só, mas tem vários eventos incluídos dentro dela. Primeiro Jesus vem arrebatar a igreja, depois a ira de Deus é derramada sobre a terra, culminando tudo com a batalha do Armagedão, seguido do juízo final, seguido do julgamento das nações, o milénio, e após o milénio é que já vai haver o juízo final e o dia da eternidade. O dia da eternidade já é um evento à parte, mas a vinda de Jesus está incluído nisso tudo, inclui até o milénio. Glória a Deus. Então é bem claro. Então nós os ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos ser arrebatados antes daqueles que morreram com Cristo. Dormem vem do grego koimao. Aleluia. Glória a Deus. Isto é metaforicamente, morrer. Tem o sentido daqueles que dormem, os que morreram salvos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, com estrondo e com voz de arcanjo, com presença angelical e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Vai-se dar a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é que ele tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte. Está lá em Apocalipse capítulo 20, do 4 ao 6. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós os que sobrevivermos vivos, lá está mais uma vez a palavra perileipo, ficar é sobreviver, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o arrebatamento mencionado no versículo 17, dentro do contexto, seremos arrebatados, acontece precisamente na vinda de Jesus, aleluia, vinda do Senhor, na vinda do Senhor Jesus, do versículo 15. O arrebatamento, texto dentro do contexto, é na vinda. O arrebatamento do versículo 17 é na vinda de Jesus do versículo 15. Porque texto fora do contexto vira para texto para heresia. Então estou aqui provando que a vinda de Jesus e o arrebatamento não são coisas tão distintas assim. O arrebatamento dar-se-á na vinda. Aleluia. Está incluído dentro da vinda. Faz parte da vinda. É um dos eventos da vinda de Jesus. Não há essa divisão. A vinda de Jesus é uma coisa. Então, Sharabandai, Surikai, Rebedeia. Aleluia. Que já provei. E também em João capítulo 14, que é uma porção-chave
dos pré-tribulacionistas, eles também dizem que aqui em João capítulo 14, de 1 ao 3, também aí prova o arrebatamento pré-tribulacional. Não prova nada, não diz nem o tempo, portanto aqui também não diz nada acerca da palavra tribulação, mas dá um indicador claro, que o arrebatamento será na vinda do Senhor Jesus. E essa vinda, Jesus falou em Mateus 24, vem precedida de sinais. E um dos sinais, Jesus não disse que não haveria sinais. Jesus disse, qual é o sinal da tua vinda? E ele disse, Lives, ninguém vos engana. Então o primeiro sinal é a vinda de muitos enganadores. Primeiro vem um engano. E ele fará um acordo com muitos, enganará a muitos. Aleluia, o acordo de paz. Então é a chegada do anticristo. Esse é o primeiro sinal. Então vem precedida de sinais. Glória a Deus. Então vamos aqui, e um deles é o anticristo e o outro é a grande tribulação. Vamos aqui então a João capítulo 14. João capítulo 14 diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. Então Jesus ainda estava aqui na terra, ele ia subir e preparar lugar. Aleluia. E quando Jesus for arrebatado, está lá, foi 40 dias após a Páscoa, 10 dias antes do dia de Pentecostes, e está registado no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, foi visivelmente que ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus e uma nuvem o ocultou. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele prometeu voltar. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus prometeu voltar outra vez, vir outra vez, é a segunda vinda, para o arrebatamento. Então o arrebatamento se dará na vinda. Virei. Esta palavra virei, vem do grego erkomai. E o primeiro sentido de erkomai é vir. Aleluia. Reikantai, vir de um lugar para o outro. Aleluia. Ramanai, aparecer, apresentar-se, vir diante do público, metaforicamente. Vir a ser, surgir, mostrar-se, exibir-se, achar lugar de influência, ser estabelecido, tornar-se conhecido, vir a ou até, ir, seguir alguém. Então tem todos os sentidos de visível, de vinda. Então, quando Jesus vai levar a igreja, é na sua vinda. Virei. Vem do grego erkomai, do verbo vir. Então é na vinda. O arrebatamento aqui, sharabakai, que diz aqui, para quando eu estiver, estejais vós também, levarei para mim mesmo. Então, levar é arrebatar. Jesus vai arrebatar para ele mesmo, lá para o céu. Aleluia. Quando é que isso acontece? Precisamente, erkomai, na vinda. Estou aqui provando que o arrebatamento não é separado da vinda. O arrebatamento é um evento que está incluído na vinda. Vai acontecer durante a vinda de Jesus. Aleluia. Vai acontecer na vinda de Jesus Cristo. Temos aqui mais versículos que temos que analisar. Exatamente, 1 Coríntios capítulo 15, do 12 ao 23. 1 Coríntios capítulo 15, do 12 ao 23. Vamos então aqui comer Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. Vamos tentar aqui. Do 12 ao 23. Diz assim: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Aqui Paulo estava a dizer, olha, nós estamos pregando que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como é que há alguns de vocês que dizem que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vão, logo é vão a vossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Quer dizer, se Cristo não ressuscitou, então Paulo seria um falso testemunho, um falso mestre, um falso profeta. Aleluia! Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então aqui ele está usando alguma ironia. Se eles não ressuscitam, então o Pai não ressuscitou a Cristo. E nós somos falsos mestres, somos falsos testemunhas de Jesus. Aleluia, falsas testemunhas de Jesus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele está usando alguma ironia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Aleluia. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, os que morreram acreditando em Cristo, com a fé em Cristo, estão perdidos, estão no inferno. E agora aqui Paulo continua: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de facto, agora aqui, ele aqui conclui, não é? Ele aqui faz isto aqui é uma
aleluia, algo adversativo, porém, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Então as primícias aqui não é a igreja, as primícias é o próprio Jesus Cristo, porque ele ressuscitou no dia da festa das primícias, cumprindo precisamente o ensaio, a previsão profética, aquela celebração que era feita, Sharamanagasuri Kantaraya, Rovalama Kantaraba Kantaramanaya, onde era movido o molho das primícias das colheitas dos judeus. Aleluia, perante o altar, era movido. Aleluia, ele foi levantado entre os mortos, ele ressuscitou no dia da festa das primícias. E ele é que é as primícias, ele é as primícias, não é a igreja, é ele que é as primícias e ele já foi arrebatado. Aleluia. É tremendo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por outro homem que era perfeito. Este era perfeito, que era Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Vivificados é ressuscitados. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então não existe essa história de arrebatamento das primícias. Isso aí é fantasia. Isso é fábula. Aleluia. Existe primícias na Bíblia? Sim. Mas as primícias é Cristo, não é a igreja. Então um erro de interpretação, claro. Aqui o texto é bem claro. Rabanai, Cristo, ele é as primícias. Aleluia. Rakat, Cristo que é as primícias. Ele é que é as primícias. Está aqui bem claro. Parece que está aqui explicado na Bíblia literal do texto tradicional. Depois aqueles que são de Cristo na sua vinda. Quem são os que são de Cristo? Os cristãos. Os que aceitaram a Cristo, a Jesus Cristo. Os cristãos, a igreja. Então não existe arrebatamento de primícia. É palhaçada. Isso é distorcer deliberadamente a Escritura. Glória a Deus. Cristo é que é as primícias dos que dormem. Estamos a falar em relação à ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e a ser arrebatado. Uramanai. Depois os que morreram em Cristo vão ressuscitar, que são aqueles que são de Cristo na sua vinda. E depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus o Pai e quando houver aniquidade todo o império e toda a potestade e toda a força. Então é bem claro aqui, o texto até ao 23, estou aqui provando que o arrebatamento é na sua vinda. Primeiro ele foi ressuscitado e arrebatado, porque ele é as primícias dos que dormem. Depois aqueles que são de Cristo na sua vinda, vai haver ressurreição e arrebatamento. Glória a Deus. Então é na vinda de Jesus que a gente vai ser arrebatado, não é antes da vinda de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Está bem claro aqui, bem claro, aliás, a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, também há uma palavra muito interessante. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele morreu na cruz para nos salvar. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo, vem o céu ao inferno, não há purgatório, não há sono da alma, não há morreu, acabou, como dizem os ateus, não é? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Ele vai aparecer. Aleluia. Ele vai se manifestar. É na vinda de Jesus, aleluia, que aqueles que o esperam para a salvação serão arrebatados. Então está bem claro. Aleluia. Glória a Deus. Está bem claro aqui esta palavra. Provando aqui que o arrebatamento se dará na vinda. Não é separado, não é um evento separado no tempo da vinda. B. Os pré-tribulacionistas separam 1 Tessalonicenses capítulo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, dizendo que 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o arrebatamento da igreja, enquanto 1 Tessalonicenses 5 é a vinda de Jesus, quando na realidade não existe essa divisão, mas o assunto tratado no capítulo 4, desde o versículo 13, não termina no versículo 18, mas continua sendo o mesmo tema, o mesmo assunto no capítulo 5, versículo 1, até ao versículo 11 do mesmo capítulo. Além disso, antigamente, nos dias do apóstolo Paulo, as cartas, as epístolas, eram lidas por inteiro, conforme 1 Tessalonicenses 5:27, e não apenas uma porção delas.
para que se tivesse o entendimento geral dos temas e do seu contexto global. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5:27 diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em casa. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola, aleluia, aleluia, glória a Deus, seja lida a todos os santos irmãos. Não diz um versículo, não diz uma porção, aliás, porque na altura ainda não havia divisão em versículos, em capítulos, não diz um capítulo, diz esta epístola, a carta inteira. Aleluia, seja lida a todos os santos irmãos. Ela era lida por completo, inteiramente. Bem claro. Aleluia. Por último, embora a divisão em capítulos e versículos que temos atualmente em nossas Bíblias, ela seja útil para encontrarmos certas porções das Escrituras, elas não foram inspiradas por Deus, nem constam dos pergaminhos e dos manuscritos originais. Stephen Langton, um clérigo inglês, dividiu a Bíblia pela primeira vez em capítulos somente no século XIII e ainda no mesmo século o francês Hugo Saint-Cher a dividiu em versículos. Glória a Deus. Aramanai, Surianda, Ramanaga, Xéria, Andaraya. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Agora vamos aqui analisar, então, provando aqui no capítulo 4. Eles dizem que o capítulo 4 é o arrebatamento. De 1 Tessalonicenses. E o capítulo 5 é a vinda, que numa coisa não tem nada a ver com a outra. Já vimos que o arrebatamento é na vinda. E agora aqui vamos ver que os dois capítulos estão interligados, que não há a menor divisão. Esta divisão é puramente artificial, uma divisão feita pelo homem, não foi inspirada por Deus. E o capítulo 4 do versículo 13 só deveria acabar no capítulo 5, versículo 11. Essa porção fala toda do mesmo tema, do mesmo assunto. Diz assim a palavra: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A mesma palavra koimao, que quer dizer os que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dormem, ou seja, os que aceitaram a Cristo e morreram obedecendo à doutrina de Cristo pela fé, morreram em santidade em comunhão com Deus, Deus os tornará a trazer com Ele. Quer dizer, quando Jesus descer dos céus, Deus vai trazer aqueles que estão lá na glória, para entrar em corpos ressurrectos e glorificados. Amém? Dizemos, pois, isto pela palavra de Deus, que nós os que ficarmos vivos, ou seja, nós os que sobrevivermos até à vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Dá-se a primeira ressurreição. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, aleluia, glória a Deus, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, que tempos e que estações? Já estamos aqui no capítulo 5, não parei, continuei a leitura. Aleluia, mas que tempos e estações? Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitaste de que se vos escreva. Que tempos e estações? O tempo da vinda do Senhor, da parousia, da presença, da volta, da chegada, para o arrebatamento, para sermos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. O tempo do arrebatamento, ou seja, o tempo da vinda do Senhor para o arrebatamento, não necessitaste de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então o arrebatamento se dará onde? No dia do Senhor. Interessante que Joel disse: o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então antes que o dia do Senhor venha, o sol tem que escurecer e a lua tem que se converter em sangue. Quando é que isso se cumpre? Na abertura do sexto selo do Apocalipse. Então o dia do arrebatamento só pode ser após o sexto selo do Apocalipse. Está bem claro. Quando é que o sol escurece e a lua escurece e fica da cor do sangue? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então primeiro vem a grande tribulação, depois vem o dia do Senhor. O que é que divide a tribulação do dia do Senhor? É os sinais celestiais. Mas isto é tema para outro desenvolvimento que a gente já vai fazer a seguir. Sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então o dia do arrebatamento chama-se dia do Senhor.
O arrebatamento, a vinda de Jesus para o arrebatamento acontecerá no dia do Senhor. E virá como ladrão de noite. Calma, mas virá como ladrão de noite para quem? Pois que quando disserem, quem? Dizer eles. Está na terceira pessoa do plural. Quando eles disserem, não é os cristãos, é os ímpios, há paz e segurança, então lhes, a eles, não é a vós, não é a vós discípulos, não é a nós os cristãos. Sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quer dizer, que para a igreja Jesus não vai vir como ladrão da noite. Ele vai vir como ladrão para aqueles que não vão estar à espera que ele venha. Não vão estar observando os sinais, o cumprimento das profecias, os eventos que estão descritos em Mateus 24. Aleluia. E para aqueles que desobedecem ao Evangelho também. São rebeldes. Não estarão preparados para subir. Glória a Deus. Então, aleluia, ele vai vir como ladrão, é para os ímpios, não é para a igreja fiel, santa e verdadeira. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embedam, embedam-se de noite. Mas nós, os que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aleluia! Recantará, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então aqui termina a porção escatológica. Aqui de 1 de São Licenses, que começa no versículo 13 do capítulo 4 e só termina no versículo 11 do capítulo 5. Toda esta porção é um só tema. Não deve ser dividido. Aleluia. Charamanto kovasnéria. Estou aqui provando. Agora vamos a alguns exemplos de união artificial. Já vimos aqui que dividem onde não devem dividir, agora unem onde não devem unir. Eles dizem que a ira é a tribulação. E a tribulação é a ira. E assim como Deus nos livra da ira, Ele também nos livrará da tribulação, porque é a mesma coisa. Aleluia. A base que eles dão é 1 São Licenses 1.10, 5.9, Romanos 5.9, Sofonias 2, do 1 ao 3, Isaías 26, do 16 ao 21. Já vamos ler todos estes versículos. Eu creio nestes versículos. Eu creio que Deus nos livra da ira. Simplesmente a ira não é tribulação. Eles não sabem que a ira e a tribulação são duas coisas distintas uma da outra. Pois a ira de Deus é a punição dos ímpios, de que a igreja será livrada. Conforme João 3,36 e Efésios 5,26. Mas a tribulação é a aflição dos justos. É a cruz que os cristãos devem carregar. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E esta igreja irá passar conforme João 16, do 1 ao 3 e versículo 33 e Atos 14, 22. A gente já vai ler todos estes versículos comprovando. Então a ira não é tribulação. Amém? Vamos aqui ler 1 de São Licenses, capítulo 1, versículo... Já que nós estamos aqui também, já que estamos aqui, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, vamos ler aqui 1 São Licenses, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Concordo. Deus nos livra da ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação do nosso Senhor Jesus. Por isso já vais ver que são coisas diferentes. Deus nos livra da ira, mas não de tribulação. São coisas diferentes. Agora vamos para o capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então há promessa, eu creio. Deus nos livra da ira. Aleluia. Mas não de tribulação, são coisas diferentes. Romanos capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra: diz assim: mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bem claro, seremos salvos da ira. É promessa. Então eu concordo com o pré-tribulacionista. Nós vamos ser livrados, guardados e salvos da ira. Porém, não vamos ser guardados, livrados e salvos da tribulação, porque são coisas diferentes. Se fosse a mesma coisa, tudo bem, mas não é. Aleluia. Tecamachaia. Vamos a Sofonias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui a Sofonias, capítulo 2, do 1 ao 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pregana, como a palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor.
Buscai ao Senhor vós, todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Quer dizer que se nós buscarmos a justiça, o juízo, a mansidão de Deus, aleluia, nós vamos ser escondidos. Há a hipótese da gente ser escondido, aleluia, recantar a machéria, aleluia. Aqui, aleluia, era uma sombra da realidade que é o Novo Testamento. No Velho Testamento já estava pressuposto que a igreja seria escondida no dia da ira do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Já Deus revelava ao profeta Sofonias, aleluia, que o povo de Deus estaria escondido no dia da ira do Senhor. Havia essa possibilidade, que no Novo Testamento é uma realidade clara, tá? É a luz do dia. Aqui é como se seja a luz da noite, do luar. Mas no Novo Testamento é a luz do sol. Vê-se claramente. Aleluia. Aqui vimos por sombras, agora vemos a realidade no Novo Testamento. Agora vamos ver também que Deus revelou ao profeta Isaías sobre o livramento do povo de Deus. Isaías, capítulo 26. Abres aí Isaías capítulo 26, é mais uma porção da Escritura, da Torá. Glória a Deus, aliás é um livro profético, mas refere no período da lei de Moisés também. Isaías capítulo 26, do 16 em diante, diz assim: Ó Senhor, na angústia te buscaram. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que as águas se perturbem, os montes se movam para o meio das águas. Salmo 46, aleluia. Na angústia te buscaram, ou seja, na tribulação. Esta palavra angústia significa aflição, tribulação. Na tribulação te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Então primeiro vem a tribulação, depois tu vais ver que vem depois a ira. Como a mulher grávida, olha aqui, as comparações. Jesus também compara a sua vinda, em Mateus 24, para o arrebatamento dos escolhidos, com uma mulher que está grávida e entrou em trabalhos de parto, está no 9º mês da gravidez, e primeiro começa o princípio das dores, depois vai haver as dores finais do parto, que é a grande tribulação, depois é o parto. Jesus vem e os escolhidos são arrebatados pelos anjos até ao céu. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos das suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Então, está a dizer que o povo de Deus passa por essas dores, por essa aflição, por essa tribulação. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, não foram livrados da tribulação, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Aqui é a profecia para a primeira ressurreição. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Vai haver a primeira ressurreição. Diz aqui, versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então o povo vai ser escondido, vai ser guardado, vai entrar no aposento celestial. Está aqui, eu creio nisso, eu creio que Deus nos livra da ira, mas não da tribulação, são coisas diferentes. Continuando aqui, glória a Deus. Nós sabemos que aqui o dicionário Strong em português, a palavra ira vem do grego orge. Esta palavra orge tem primeiro significado raiva, disposição natural, mau humor, caráter. 2. Movimento ou agitação da alma, impulso, desejo, qualquer emoção violenta, mas especialmente raiva. 3. Raiva, ira, indignação. 4. Raiva exibida em punição, por isso também usado para punição. 4a. De punições impostas pelos magistrados. Eu pergunto, Deus não é juiz? Ele não é o justo juiz, Jesus não é o justo juiz. O juiz institui dos vivos e dos mortos. Então ele vai punir. É o dia da punição, é o dia da vingança de Deus. É o dia do julgamento, é o dia do juízo, é o dia da ira. É o dia da punição. É o dia da vingança, do juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Deus nos livra da ira vindoura. Porque Deus não vai punir os seus fiéis, aqueles que andam em santidade. Mas Deus vai punir os rebeldes. E também os incrédulos. Aleluia, aqueles que não aceitaram a mensagem da cruz. Agora vemos aqui que tribulação vem de outra, é outra palavra do grego, vem do grego telipsis. E significa ato de prensar. Prensar é uma coisa que é prensada, é oprimida. Glória a Deus, é apertada.
imprensar pressão, é pressionado, metaforicamente, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Então são coisas diferentes. Tribulação é a cruz do cristão. A ira é a punição do rebelde, do crente rebelde e desobediente, e também a punição do ímpio, do impuro, do injusto. Aleluia. Bem claro. Palavras diferentes com significados diferentes. Agora nós vemos aqui, Deus nos livra da ira. A igreja vai ser livrada, porque a ira é a punição dos ímpios, conforme João 3,36. Vamos abrir em João 3,36 e Efésios 5,6. João 3,36 e Efésios 5,6. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira é sobre quem? Aqueles que não creem, os incrédulos. Aqueles que nunca aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma. Aqueles que nunca ouviram o Evangelho e aqueles que, mesmo ouvindo, nunca o aceitaram o Evangelho. Rejeitaram o Filho de Deus. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então a ira vai permanecer sobre ele. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 6. Vamos aqui para Efésios. Aqui provando para quem é que se destina a ira. Não é para os cristãos fiéis, mas para os desobedientes e para os infiéis. E não é aqueles que nunca aceitaram Jesus. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, no primeiro versículo de João 3,36 fala de quê? Pessoas que não aceitaram o Filho. Não aceitaram a Cristo. Portanto, não são cristãos, são pagãos. E agora aqui é sobre o quê? Os rebeldes. Filhos da desobediência são os rebeldes. E a rebelião é como pecado de feitiçaria e os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. É bem claro. Aqui diz o quê? Diz muita coisa aqui sobre pessoas que não vão entrar. Diz aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou seja, nenhum fornicário, nenhum cristão que assiste pornografia se masturba, nenhum crente, jovem ou velho, que tenha namoro escandaloso com a sua namorada, que ande nos apalpão, nos esfreganços aí, no linguado ali, a fazer coisas que não deve, que viva maseado, também, viva amigado, nenhum impuro, aquele que vive com pensamentos impuros, maus desejos, cobiçando a mulher alheia, ou avarento, o qual é idólatra, não dá dízimo, não dá oferta, não ajuda a casa de Deus, não é? Não ajuda para o mantimento da casa do Senhor, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus vai vir sobre estes cristãos, são cristãos, mas não vão ser arrebatados. Está bem claro. Eles vão participar aqui da ira do Senhor, que vai ser derramada no grande e terrível dia da sua ira. Eles não vão ser livrados no dia da ira, mas vão ser afligidos com as pragas da ira do Senhor. É bem claro. Então, aleluia. Aleluia. Ira é a punição dos ímpios, a ira de Deus, de que a igreja será livrada, conforme já lemos em João 3,36, Efésios 5,6. João 3,36 fala da punição do ímpio que não conhece a Deus, e em Efésios 5,6 fala da punição do cristão que conhece, mas que desobedece a Deus, do rebelde. Mas a tribulação é a aflição dos justos, é a cruz que os cristãos devem carregar, e esta igreja irá passar conforme João, capítulo 16, do 1 ao 3, e o versículo 33. Já vamos ler. Portanto, vamos aqui ler João, capítulo, aleluia, 16, João, capítulo 16, esta porção da Escritura. João, capítulo 16. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 16. Diz assim a palavra: tenho-vos dito estas coisas para que em mim... não, isso é no finalzinho, mas é assim. Isto vai ser muito tremendo, esta palavra, para a honra e glória do Senhor. Glória seja dada a Deus. No finalzinho fala sobre a tribulação que o cristão vai passar. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas.
ou seja, das igrejas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará estar a fazer um serviço a Deus. Cuidará a fazer um serviço a Deus, porque o anticristo vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, qualquer que matar um cristão naqueles dias, nos dias da grande tribulação, vai cuidar de estar a fazer um favor a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Vos farão a vós. Jesus estava falando para os seus discípulos, não estava lhes farão a eles. Não estava falando para judeus, a eles, não. Vos farão a vós, discípulos. E os discípulos foram pela primeira vez em Antioquia chamados cristãos. E os cristãos são a igreja de Jesus. Versículo 33. No versículo 33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Esta palavra aflições, que foi aqui traduzido por aflições, podia ser traduzido por aflição também, vem do grego telipsis, que significa tribulação. Então no mundo tereis tribulação. Jesus não disse no mundo escapareis da tribulação. Jesus disse no mundo tereis tribulação, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. Está aqui a promessa que a igreja passa a tribulação, mas é livrada da ira. São coisas diferentes. Tribulação é a prova do cristão. Aleluia. Mas a ira é a punição do incrédulo e do crente rebelde, do cristão desobediente, desviado. É bem claro. Agora, por último, Atos, capítulo 14. Também está aqui mais uma prova que, realmente, a igreja passa por tribulação, mas é livre da ira. Tribulação é uma coisa, ira é outra. Atos, capítulo 14, versículo... glória a Deus. Versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, para ir lá para o céu, tens de passar por muitas tribulações. Não disse por poucas, não escaparás das tribulações, não. Passarás por muitas tribulações. É bem claro. Então a palavra aqui está bem clara, glória a Deus. Glória a Deus, já vimos aqui que são coisas diferentes para a honra e glória do Senhor. Continuando aqui o nosso estudo. Aleluia, glória a Deus. Dizem que a grande tribulação e o dia do Senhor... Isto aqui, para concluirmos o nosso estudo, vamos falar da grande tribulação e do dia do Senhor. Tal como eles dizem que a ira e a tribulação é a mesma coisa, que a tribulação é a ira e a ira é a tribulação, é a mesma coisa, também eles dizem que a grande tribulação e o dia do Senhor é a mesma coisa. Eles dizem que a grande tribulação é o dia do Senhor, também conhecido como o dia da ira de Deus, quando na realidade existem coisas que provam a sua distinção, isto é, que são dois períodos proféticos distintos ou diferentes entre si. Aleluia, que são, glória a Deus, Rakashurika Taramasteria. Taramasteria Andalamai. Quais são as coisas que provam? São três coisas essenciais que provam que a grande tribulação e o dia do Senhor, ou o dia da ira, são coisas diferentes. O dia da ira de Deus são coisas diferentes. Vamos ver aqui, na grande tribulação, o dragão e a besta serão exaltados, enquanto que no dia do Senhor, Deus abaterá todo o soberbo e todo aquele que se exalta, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então tem características diferentes o dia. Durante a grande tribulação, o dragão e a besta vão pintar e bordar, vão se exaltar, né? Vão humilhar toda a gente e vão blasfemar até daqueles que habitam no céu, até de Deus. Mas durante o dia do Senhor eles vão ser abatidos. Deus vai abater todo o soberbo e todo aquele que se exalta, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então são características diferentes. Então logo aí vemos que não pode ser a mesma coisa a grande tribulação e o dia do Senhor. A grande tribulação e o dia da ira de Deus são coisas diferentes. Não pode ser igual. Têm características diferentes. Onde é que nós podemos provar isso? Daniel capítulo 7, do 19 ao 27. Vamos aqui para Daniel capítulo 7, do 19 ao 27. Vamos para o livro do profeta Daniel, no Velho Testamento. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Mas aquele carneiro que viste com os dois chifres, glória a Deus. Eu cliquei no capítulo 8, vamos aqui para o 7 primeiro, mesmo depois a gente vá ao 8 falar alguma coisa. Vamos aqui para o 7. Portanto, é Daniel, capítulo 7, do 19 ao 27. Vamos ler aqui. Peço aos irmãos que abram. No versículo 19 diz assim. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas e as suas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas.
e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: Alamai, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, que é o anticristo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo. O anticristo vai proferir palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estará estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino, e cantará mastéria, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, porque a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Aleluia, recantará mastéria, com Ele reinaremos 1000 anos. O seu reino será um reino eterno, quer dizer, após o milénio vai haver o dia da eternidade, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão a quem? Jesus Cristo. É bem claro? Então ele durante a grande tribulação ele vai se exaltar, mas depois vai ser abatido no dia da ira do Senhor, que inclui também o milénio. Este dia, o dia do Senhor, tem o período da ira, mas a seguir a ira vem o milénio. Então no dia do Senhor vai haver o quê? Primeiro a ira de Deus e depois o milénio. Ele aí vai ser destruído, vai ser desfeito até ao fim. Bem claro. Vamos aqui mais uma porção. Capítulo 8, do 23 ao 25. Agora é que vamos ao capítulo 8, do 23 ao 25. Mas no fim do seu reinado, quando se acabarem os prevaricadores, se levantará um rei. Agora aqui já está falando do anticristo. De feroz semblante. E será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente. E prosperará. E fará o que lhe aprouver. E destruirá os poderosos e o povo santo. Então vai destruir tudo o que lhe aparecer à frente. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. E destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Jesus Cristo. Aleluia. Então ele ali vai se exaltar, mas sem mão será quebrado. Quer dizer, quando Jesus, aleluia, vier para arrebatar a igreja, ele vai começar a ser quebrado. Aleluia. Ele vai ser quebrado durante aquele dia da ira do Senhor. É bem claro. Oh, Sharamanaya, Suriandas Néria. Glória a Deus. Então vemos aquele sempre se exaltando. Sempre se exaltando. E vai se exaltar mais. Capítulo 11 de Daniel, do versículo 36 ao 39. Capítulo 11 de Daniel, do versículo 36 ao 39. E este rei fará conforme a sua vontade, quer dizer que ele vai fazer o que lhe apetecer. Levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete. Quer dizer que ele vai pintar e bordar durante a grande tribulação, mas quando a ira se completar, quando vier a ira de Deus, ele vai ver o que é que lhe vai acontecer, porque aquilo que está determinado será feito. E ele não terá respeito ao Deus dos seus pais, aleluia, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele vai se exaltar acima de tudo, acima de todos, durante a grande tribulação, mas em seu lugar honrará um Deus das forças e é um Deus em que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, ou seja, é o diabo, e é o dragão, e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho, é o fogo estranho no altar, o Deus estranho, é os demónios, é o diabo aqui, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Então bem claro aqui que ele vai se exaltar durante a grande tribulação. Halabanto, Kovanai, Suriai, Andarabakai, Recantai. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5. É uma outra porção para tu saberes. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 5. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, lá está a vinda, a parousia de Jesus, e pela nossa reunião com Ele. Quando é que nós vamos ser reunidos a Cristo?
no dia da vinda de Jesus. Quando Jesus vier, nós vamos ser reunidos a Ele, vamos ser arrebatados. Então a vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele é a vinda de Jesus para o arrebatamento. Então aqui fala do dia do arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, é o dia da vinda de Jesus para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento, estivesse já perto, ou seja, iminente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, o arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então primeiro tem que vir o anticristo, para que depois Cristo venha e a igreja seja arrebatada, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então, durante a grande tribulação, o anticristo vai se opor, vai se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte se assentará no templo de Deus como Deus, querendo parecer Deus. Então é bem claro esta porção, ele vai se exaltar durante a grande tribulação. Mas na ira ele vai ser quebrado. É isso que eu vou provar. Agora vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, do 4 ao 8. Que é uma passagem que casa com Daniel, com as porções que já lemos do livro do profeta Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 13. Diz assim: e adoraram, vou ler a partir do 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, glória a Deus, a besta ela vai sofrer um atentado e vai morrer. E a Bíblia fala, em Apocalipse 17, que um espírito que sobe do abismo, provavelmente um demónio forte, vai possuir o corpo inerte do anticristo, Xarabacantara, e vai tornar-lhe a dar vida. Aleluia. Então a sua chaga mortal foi curada, ou seja, ele aparentemente ressuscitou, e toda a terra se vai maravilhar, toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Haramanaya, Rabai. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. É o tempo do governo do anticristo, 3 anos e meio, 1260 dias, tempo e metade de um tempo. Aleluia. E abriu a sua boca em blasfémias, para blasfemar do seu nome, blasfémias contra Deus. Então ele vai se exaltar contra o próprio Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então durante a grande tribulação, só o dragão e a besta vão ser adorados e exaltados. Aleluia, vão-se exaltar acima de todos, sem impedimento algum. Eles vão pintar e bordar, vão fazer o que eles querem. Aleluia, o que eles querem. Mas na ira do Senhor eles vão ser abatidos. É isso que eu vou provar. Glória a Deus. Então já provamos aqui, característica da grande tribulação: o anticristo vai se exaltar contra tudo e todos. Vai se proclamar a si mesmo Deus, vai querer receber adoração, vai blasfemar do Deus que habita no céu, do Deus verdadeiro. Deus. Mas durante a ira do Senhor, durante o dia da ira do Senhor, Deus vai abater todo o soberbo e todo o tirano. Então o anticristo vai ser abatido. Então são tempos proféticos com características diferentes. O dia do Senhor tem característica diferente da grande tribulação. Durante a grande tribulação, só o dragão e o anticristo vão ser exaltados, e vão se exaltar acima de tudo. Eles vão ser exaltados pela maioria da população, e eles mesmos se vão exaltar, sem impedimento algum. Mas durante a ira do Senhor, eles vão ser abatidos. Deus vai ferir eles e aqueles que Onde é que eu posso provar isso? Isaías capítulo 2. Vamos aqui para Isaías capítulo 2. Foi um dos textos que Deus me revelou no monte, no ano 2015. Isaías capítulo 2, um texto maravilhoso de ler. Isaías capítulo 2. Glória a Deus. Diz assim: aleluia, repalamashéria andaramaya, suriandas néria, halabaia, controvastéria. A glória. Aleluia. Diz aqui: o povo se abate, no versículo 9, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Aleluia. Entra nas rochas e esconde-te o pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Aleluia. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então é o dia da ira, é o dia do Senhor. Então é o dia do Senhor, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido.
Aleluia. Então vai ser dia de abatimento. Todo o soberbo e todo o que se exalta vai ser abatido. Xarabai, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância, aleluia, Xarabandarabacantaramanagáia, Repalabaia, Hantaramanaia, Suriandas Néria. A arrogância, olha aqui, a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então a imagem da besta vai desaparecer. Então, como é que a grande tribulação pode ser o dia do Senhor, o dia da ira? São coisas diferentes. Na grande tribulação, o anticristo vai se exaltar, mas no dia do Senhor, no dia da ira, o anticristo vai ser abatido. Aleluia. Recamanaia. Ora, outra porção se encontra em Isaías capítulo 13. Em Isaías capítulo 13, do 6 ao 13, está uma outra porção tremenda sobre este mesmo tema. Isaías capítulo 13, do 6 ao 13. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Aqui não fala de grande tribulação, fala do dia do Senhor. O dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com uma assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão. Então, aqui fala das mãos dos homens. E o coração de todos os homens se desanimará. Até do anticristo vai ser desanimado. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. E se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que veio o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. São os sinais celestiais profetizados por Joel e que vão se cumprir imediatamente depois da tribulação daqueles dias, conforme Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31, e em Apocalipse, na abertura do 6º selo de Apocalipse, no capítulo 6, do 12 ao 17. E a lua não resplandecerá com a sua luz, e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, olha aqui, e abaterei a soberba dos tiranos. Então aqui os tiranos vão ser abatidos. O dragão vai ser humilhado também, o diabo vai ser humilhado, xarabara, vai começar a sofrer derrotas. O anticristo vai ser humilhado, e a besta que emerge da terra, o falso profeta, também vai ser humilhado. O dragão, a besta, aleluia, e o falso profeta vão ser abatidos. E farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Vai haver matança, vai haver pragas, taças da ira de Deus sendo derramadas. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá no seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Então é o dia da ira de Deus. Acabou. No dia da ira não tem pão para malucos, que é uma expressão popular portuguesa. Quer dizer que no dia da ira do Senhor ninguém vai poder competir com Deus, nem o anticristo. Aleluia. Então está aqui claramente provado que são períodos proféticos diferentes, têm características diferentes. Por último, nós vamos aqui para frisar este ponto em Malaquias capítulo 4, do 1 ao 13, e depois a Apocalipse 16. O último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Qual é o dia? É o dia da ira. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte não lhes deixará nem raiz nem ramo. O anticristo e o falso profeta, no final do dia, aliás, no final da 70ª semana de Daniel, após a 70ª semana de Daniel, na Batalha do Armagedão, vão ser lançados vivos no lago de fogo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação, aqui cura, a palavra cura significa também salvação, trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis aos ímpios, porque se farão em cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então o dia do Senhor, recampantarabachéria, aleluia, Deus vai abater todo o tirano, Deus vai abater, xaramanagai, todo o que comete impiedade e todo o soberbo, serão como palha, no dia que está para vir os abrasará. Bem claro. Agora vamos aqui a Apocalipse, capítulo 16, provando que o dia do Senhor é diferente. Aleluia. Aleluia. O dia do Senhor, ele é diferente. Glória a Deus, o dia do Senhor, ele é diferente. Sharamai, 12 ao 17. Vamos ler aqui esta porção da Escritura do 12 ao 17.
Diz assim: e o sexto anjo, aleluia, aleluia, glória a Deus, Aramanaia, Suriandas, Nerianda Lavaia, aleluia, glória a Deus, quem querer diga glória, Aramandagabasheri Andarabaia, oh glória, aleluia, santo é o nome de Jesus, amém, Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Vamos ler aqui do início, é isso. E ouvi uma voz vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai as taças, as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna sobre os homens que tinham o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então aqui Deus começa a punir aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, aleluia, andaramachéria, e que tinham a marca da besta na sua mão e na sua testa. Aqui, e vamos ler somente o versículo 10. Glória a Deus, somente o versículo 10, que eu agora aqui confundi aqui, é o 10. Aleluia. Então já vemos aqui, Aramandagaya, Surikantaramanaya. No versículo 10, diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então a própria besta vai ser abatida. E o seu reino se fez tenebroso, ficou tudo às escuras e eles mordiam as suas línguas de dor. Tinham dores brutais, mordiam as línguas de dor. Vai ser uma praga terrível que Deus vai derramar sobre a besta, sobre o falso profeta e sobre os seus adoradores, Sharai, sobre aqueles que estão lá no trono da besta, ou seja, sobre o governo da besta. Aqui quando fala trono é o governo, aqueles que governam junto com a besta. Então primeiro Deus derrama a sua ira sobre aqueles que adoraram a besta, depois sobre aqueles que governaram juntamente com a besta e inclusivamente as bestas. E por último, no final da ira, na batalha do Armagedão, vão ser lançados vivos a besta e o falso profeta no lago de fogo, está lá em Apocalipse capítulo 19. Após a batalha do Armagedão. Então é bem claro que são dois períodos proféticos diferentes. A grande tribulação e o dia do Senhor são coisas diferentes. Porquê? Porque durante a grande tribulação o dragão e a besta serão exaltados, enquanto no dia do Senhor Deus abaterá todo o soberbo e todo aquele que se exalta, e só o Senhor será exaltado naquele dia. B. Antes que venha o dia do Senhor, o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue, e isto só pode se cumprir, só se vai cumprir imediatamente depois da tribulação daqueles dias, conforme Joel capítulo 2, 1, 10, 11 e 31 e 32 e Mateus 24, do 29 ao 31, já vamos ler estas porções, e Apocalipse 6, do 12 ao 17. Então vamos aqui para o livro do profeta Joel. Há algo que divide a grande tribulação do dia do Senhor. O que é? São sinais no céu. Então, Joel profetizou que antes que o dia do Senhor viesse, o sol tinha que escurecer e a lua se converter em sangue. E quando é que isso acontece? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. É isso que nós vamos provar aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz. No meu santo monte tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Aqui fala do dia do Senhor, que ele vai vir. Aqui no versículo 10 tem aqui algo muito interessante, que diz: diante dele tremerá a terra. Aleluia. O apóstolo João diz: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor da terra. Aleluia. E abalar-se-ão os céus. João também diz: os céus serão enrolados. Jesus disse: e as potências dos céus serão abaladas. O sol e a lua se enegrecerão. Aleluia. Alabaia. E as estrelas retirarão o seu resplendor. Vai ficar tudo às escuras. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Ou seja, muitíssimo grande, aleluia, o seu arraial, porque poderoso é, executando a palavra, é o seu acampamento. Aleluia, porque poderoso é, executando a palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e que o poderá suportar. Então é um dia que não vai ser um dia literal de 24 horas, mas vai ser um dia grande. Começa alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel e se prolonga até ao milénio. O milénio está incluído no dia do Senhor, mas quando falamos de dia da ira, a ira ela é completa, ela vai ser completada na batalha do Armagedão. Aleluia. Agora aqui o versículo 31, que é um versículo-chave para entendermos a escatologia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha. Antes. Então primeiro o sol fica em trevas e a lua em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Então antes que o dia do Senhor comece, se inicie, o sol tem que se converter em trevas e a lua em sangue. E quando é que isto acontece? Depois da tribulação daqueles dias. Conforme Apocalipse também está lá, a partir do versículo 9 ao 11, primeiro vem o selo dos mártires da grande tribulação, que foram mortos pela besta. Só depois é que o sol escurece e a lua fica da cor do sangue. E no capítulo 7 de Apocalipse vemos uma grande multidão no céu sendo arrebatada ao céu. Então é bem claro.
Xaramaia, cantará. E a ira só começa a ser derramada em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, quando é aberto o sétimo selo de Apocalipse. Glória a Deus. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será arrebatado, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes de todas as nações, aqueles que o Senhor chamar. Bem clara a palavra. Vamos aqui a Mateus capítulo 24. Ora bem, já vimos que antes que o dia do Senhor venha, o sol tem que escurecer e a lua também e ficar da cor do sangue, conforme os sinais de Joel, do capítulo 2, versículo 10 e versículo 31. Quando é que o sol e a lua escurecem? Já vais ver. Versículo 29. E logo depois, ou imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, disse Jesus. Então quando é que o sol e a lua escurecem? Depois da tribulação. Primeiro vem a tribulação, depois vem os sinais celestiais de Joel, que vem antes do dia do Senhor, e só depois vem o dia do Senhor. Então o dia do Senhor não pode ser a grande tribulação, são coisas distintas. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências que estão nos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É bem claro. Sharamandaya, Suriandas. Bem claro. Glória a Deus. Agora, por último, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. Para tu veres que aquilo que divide aquilo que vem antes do dia do Senhor são os sinais no sol e na lua e nas estrelas. Quando é que esses sinais acontecem? Depois da tribulação daqueles dias e depois da abertura do sexto selo, que vem depois do selo dos mártires. É isso que nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 6. Versículo 12. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Lá está a mesma sequência de Joel também, capítulo 2, versículo 10. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Aleluia! E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Agora é que vem a ira. Depois do sinal de Joel é que vem a ira. E quando é que isto acontece? Sharabanaya, Rovalabacantaramanagay. Aleluia. Precisamente depois da grande tribulação, dos mártires da tribulação. Sharabandagabasteri andalamaya. Oh, glória a Deus. Bem claro. Então estou aqui a provar por A mais B. Glória a Deus. Aleluia. Há algo que vem antes do dia do Senhor, que é o sinal do sol e na lua e nas estrelas. Quando é que acontece o sinal no sol e na lua e nas estrelas? Vão ficar às escuras imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então primeiro vem a grande tribulação, depois vem o sinal celestial e só depois vai vir o dia do Senhor. São coisas diferentes, porque são divididas por sinais celestiais. Em terceiro lugar, antes que venha o dia do Senhor, Deus enviará o grande profeta Elias, que é uma das duas testemunhas. E as duas testemunhas iniciarão o seu ministério profético precisamente no início da grande tribulação. Facto esse que vem provar que o dia do Senhor virá depois, conforme Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6, e Apocalipse 11, do 1 ao 6. É isso que vamos ler. Glória a Deus. Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6, e Apocalipse capítulo 11. Vamos então para Malaquias capítulo 4, do 4 ao 6, e estaremos encerrando este estudo de hoje. Aleluia. Aleluia. Esta mensagem, esta quinta mensagem, acerca dos fundamentos do pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo demolido desde a sua fundação, desde os seus fundamentos. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horeb para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que venha o dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento e da ira, Deus vai enviar novamente o profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oramandagai. Ali, vão profetizar onde? Na Terra Santa. Vão profetizar, aleluia, em Jerusalém. Durante 1260 dias. Agora aqui, provado. Então, antes que venha o dia do Senhor, eles aparecem. Quando é que eles aparecem? Durante a grande tribulação.
Aleluia, no início da grande tribulação, que é no início do governo do anticristo, vai ser um governo de 42 meses, de 1260 dias, tempos e metade de um tempo, é um tempo dos gentios. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Glória a Deus. E deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. É o tempo do governo do anticristo. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Lá está. É um sinónimo de 42 meses. Vestidas de saco. Então vai haver duas testemunhas do diabo, que é a besta e o falso profeta. É o anticristo e o falso profeta. Eles vão profetizar da parte do diabo e fazer milagres durante 42 meses. E vai haver também, durante 42 meses, duas testemunhas de Deus contrastando com eles, em Jerusalém, profetizando. Darei poder às minhas duas testemunhas, e uma delas é Elias. E quando é que isto acontece? Na grande tribulação. Então o dia do Senhor vem depois. Deus vai enviar Elias antes que venha o dia do Senhor. Então Deus vai enviar no início da grande tribulação. Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão 1260 dias vestidas de saco. É precisamente o tempo do governo do anticristo. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas todas quantas vezes quiserem. Então as características de Elias e de Moisés também são citadas em Malaquias capítulo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. Eis que eu enviarei o profeta Elias. E Elias e Moisés estão citados conjuntamente. E também nós vemos que em Mateus capítulo 17, quando Jesus se transfigurou no monte onde estava Pedro, Tiago e João, em que o seu corpo resplandeceu, ficou de glória, que desceu do céu quem? Elias e Moisés. São as duas testemunhas, desceram do céu. Aleluia. Eu creio que as duas testemunhas vão ser Elias e Moisés. Pronto, é a minha fé. Não é algo, um dogma infalível. É debatível. Amém? Porque podem ser também dois israelitas ungidos naqueles dias. A quem o Senhor chama, dá um título de Elias, como se fosse uma alcunha. Chamar alguém de Elias. Pode ser também. Mas eu creio que vai ser mesmo literalmente Elias e Moisés. Porquê? Olha aqui as características. Eles têm o poder. Aliás, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isto é característica profética do ministério de Elias. 2 quarentenas de homens, mais um capitão, foram mortos assim. Recanta lá Massai. Tentaram fazer mal, tentaram prender Elias. E o fogo desceu do céu e os consumiu. Aleluia! Então, característica profética do ministério literal de Elias. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Elias foi dizer para Acabe que não iria chover nem cair orvalho até que houvesse uma palavra, até que ele falasse em contrário. E durante, aleluia, 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Recanta la masteria andalabaia rjarabandagabandagabandai. Aleluia. Elias orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, característica profética do ministério de Elias. Está lá em Tiago. Aleluia. Capítulo 5. Não falha a memória. Recantar a mastéria. Tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, durante 3 anos e meio. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Característica profética do ministério de Moisés. Que transformou água em sangue. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas todas quantas vezes quiserem. Característica profética do ministério de Moisés. Que enviou, Deus enviou as 10 pragas do Egito por meio de Moisés e Arão. Alá mastéria cai. Está bem claro. Amém? Então espero que tenha esclarecido muita coisa com este estudo, provando que, infelizmente, os pré-tribulacionistas não sabem dividir devidamente, corretamente a palavra de Deus. Não sabem manejar corretamente a palavra de Deus, mas separam, não devem separar, e unem aquilo que não tem união possível. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. E aguardem pela 6ª parte.